Muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um estudo, hoje no dia 5 de dezembro de 2024. Pois é, gente, o ano está correndo, né? Já estamos no último mês. E hoje, iniciando o quarto capítulo da segunda parte do Céu e Inferno, vamos trazer mais três momentos, vamos trazer abordagem aqui, refletir um pouco juntos e que seja mais um momento de grande crescimento, de preciosas reflexões e meditações que perdurem aí por dias, tá? Então, muito obrigada a todos vocês aqui presentes. Gostaria de convidar a Ellen para a nossa prece inicial, em seguida a Camila, pode já trazer a mensagem. Meninas? Olá, boa noite a todos, os corações amados desse grupo. Possamos olhar para o nosso interior nesse instante e sentir suavemente a presença dos nossos amigos e irmãos que tanto nos amam, sentir essas vibrações desses vídeos que acabamos de assistir, falando das emoções, falando do compartilhar o nosso melhor, do nosso desenvolvimento espiritual, de deixar que a nossa luz brilhe, como nos convida Jesus, de nos permitir nos banharmos nessas águas cristalinas da mudança interior, da reforma que edifica, do coração que busca o seu melhor, que já é capaz de vivenciar, de sentir, de compartilhar. Nessa noite nós possamos estar em sintonia com essas emoções, com essas vibrações, asserenando as inquietações, que a nossa consciência possa estar aberta, receptiva aos ensinamentos que vamos compartilhar juntos, que possamos nos permitir mergulhar nessas águas, nesse convite amoroso, para que possamos alicerçar o nosso ser numa base moral mais profunda, com mais êxito, com mais persistência no bem, com mais convicção dos caminhos, nos permitindo essa transformação paulatina, gradativa, de nos desfazermos daquilo que não nos acrescenta em nada e nos permitimos somente nos banhar das águas da transformação que vem alicerçar os ensinamentos do Mestre em nós. Nessas emanações que já sentimos do Natal que se aproxima, que esse Natal não seja só dezembro, mas seja cada dia em nossas vidas, com o nosso próximo, com a nossa família, com os amigos, no nosso ambiente de trabalho, nós possamos deixar a luz, a centelha divina preponderar, compartilhar, e o Mestre seja verdadeiramente a nossa inspiração, a nossa luz, aquele em quem possamos depositar a nossa confiança, a nossa plena confiança, que segura a nossa mão, que nos intui nos caminhos, que nos alerta sobre os perigos, que nos faz esse convite amoroso de olharmos para dentro e ver o que precisamos ajustar em nós, aquilo que ainda está fora de rota. Mas como a nossa meta é a evolução contínua e incessante, nós possamos nos unir nesse firme propósito, aproveitando a oportunidade da reencarnação presente, aproveitando essa noite, estarmos aqui reunidos, do lar de cada um de nós e daqueles que não puderam estar virtualmente, eu ia dizer fisicamente, presentes, mas em corações unidos, possam também se fazer presente nesse instante. Os nossos pensamentos e as nossas vibrações alcancem a cada um que faz parte desse grupo, fortalecendo suas famílias,
fortalecendo cada eu e sermos eternamente gratos por compartilharmos juntos esses instantes de aprendizado. Nos abraça, Senhor, nos envolve na tua luz e que esse estudo seja muito proveitoso a todos aqueles que vão ter acesso a ele. Que assim seja. Camila, Vocês estão me ouvindo? agora sim. Ah, tá. Ué, meu fone já tá ruim, meu Deus do céu. Cada semana é um fone. Mas agora está Eu bem vou colocar, nítido. ó, vou colocar o fone de novo, ver se vai. Peraí. Tá ouvindo? Sim, consigo ouvir. Os Agora tá. demais, De repente tava com mau contato. Posso ir? fica à vontade. Então, é o livro Vinha de Luz, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem se intitula Como Cooperas? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que, em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo, fundamentalmente, pertence a Ele. Todo o campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres quaisquer que sejam a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa, não para cultivar o campo, mas para utilizá-lo no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós, a favor de nossa própria redenção. É justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Gratidão, Camila. Obrigada pela mensagem. E reiterando, disponibiliza no grupo, por gentileza. Bom, gente, vocês me escutam? Sim, estou ouvindo. Obrigada. O silêncio, fiquei preocupada. Bom, dando início ao estudo do nosso capítulo, hoje, na próxima semana, passaremos a observar um pouco mais de relatos daqueles espíritos que Kardec classificou como sofredores. Quais características eles teriam em comum? Comportamento, ações, sentimentos? Como seria a sua forma de desprendimento, de ingresso na pátria espiritual, de reencarnação?
Então, são alguns pontos que vão ser trazidos ao longo desses relatos que nós podemos observar que são bem claros. Alguns são relatos mais densos, ok? Vamos perceber isso, que há mesmo pontos de sofrimento, nós conseguimos nos colocar no lugar deles, e algo que nos impressiona, num primeiro momento, é que se antes julgássemos que na categoria dos espíritos felizes dificilmente nos encaixaríamos ou conseguiríamos nos ver naquela categoria, projetamos mais em relação a um grau de similaridade dos espíritos medianos, capítulo passado, mas a surpresa é que, não raro, não se espantem se a gente se identificar muito com esses espíritos sofredores. Afinal de contas, estamos encarnados num mundo de provas e expiações, e é exatamente esse tipo de orbe, né, nesse grau evolutivo, ao qual essas almas, esses espíritos são destinados para o seu melhoramento, né, para cumprir suas expiações e dar início às suas provas, né, reparadoras. Dito isso, nós vamos iniciar com o primeiro ponto, que seria aquela considerada a introdução, sobre o castigo. Esse foi um relato que foi trazido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em outubro de 1860, por um espírito que ele se denomina como Jorge, em francês, Jorge. Bom, ele não é um total desconhecido para quem é afeito à leitura das revistas espíritas. Existem muitos relatos com a assinatura desse espírito lá. Desde janeiro de 1858, nós já vamos encontrar algumas comunicações, principalmente inicialmente pela irmã Stufo, a médium. Bom, ele aqui nesse momento, nós podemos entender, então, ele é um dos espíritos sofredores que Kardec pontua? Não, nesse momento não. Pelo grau da mensagem, da beleza, dos detalhes, nós vamos ver que existe uma riqueza de sentimentos, ele adentra no campo emocional, no mais íntimo, então ele tem sim um conhecimento profundo do que seria esse estágio de sofrimento, e isso porque se ele nesse momento já não pode ser considerado como um espírito sofredor, mas há não muito tempo atrás desse relato, ele esteve nessa condição. Então, ele traz essa mensagem como alguém que conhece, que conseguiu superar essa fase há não muito tempo. Então, ele tem propriedade para falar, né? Então, essa mensagem ela vai trazer um aspecto geral, como um resumo para os casos que vão vir a seguinte. É bela, recomendo a leitura, óbvio, como todos os demais casos, mas uma atenção redobrada a alguns pontos. E vamos trazer esses pontos aqui de uma forma bem superficial, mas que já vai, sim, introduzir os relatos posteriores, relatos que vão vir em seguida. Bom, então ele vai classificar aqui o estado, né, dos maus espíritos, aqueles mais egoístas e endurecidos, assim que eles adentram no mundo espiritual, quando desencarnam. Mais à frente, um pouquinho falando sobre a situação, né, de revisão, a intenção de reencarnar para tentar expiar. Então, ele vai fazendo um panorama geral. E ele pontua que entre as principais questões que esses espíritos endurecidos e maus eles enfrentam, no primeiro momento é a dúvida. Eles têm uma dúvida em relação ao destino. Como seria a partir daquele momento e também como seria o futuro? Não há certeza de nada. Em geral, esses espíritos, eles são dados ao apego à matéria, ao egoísmo profundo. Então, é o aqui, o agora e o eu. Então, quando desencarna, é algo novo. Aquele momento inicial é algo novo que eles não haviam pensado, não haviam meditado sobre. Então, isso aí já é um incômodo muito grande para eles desde o primeiro momento. E outros pontos que chamam a atenção também pelo desagrado seria em relação ao sentimento de isolamento e de inércia. Então,
tudo aquilo que eles amavam, que eles apreciavam, aquelas atitudes que eles eram dados a cometer ou a se entregar, ali já não existe. Já não existe o alvo das suas ações, toda aquela engrenagem de mecanismos para levar ao cabo de situações menos felizes e felizes também, então tudo ali se dissipa. É uma incerteza enorme para eles, e isso é altamente perturbador. E é esse mesmo estágio que eles estão, né? Essa é a chamada perturbação. Se no capítulo dos espíritos felizes nós vimos que tão logo o espírito ele desencarnava, né, ele se desprendia, ele já se via acolhido por amigos espirituais, felicitando pela chegada, né? Amigos ali muito amorosos, por planos brilhantes, radiosos. Aqui não. Nessa condição há uma perturbação, eles se sentem sozinhos, se sentem isolados por isso e se sentem temerosos. Então, nessa mensagem, o Jorge vai descrevendo exatamente isso. E ele frisa outro ponto, a dificuldade de tudo isso porque eles são incapazes de observar o mais alto, esferas mais luminosas. Então, eles não vislumbram sequer esse futuro, essa perspectiva. É só o isolamento, a solidão e essa dor, né? E essa angústia. Então, seguindo, ele vai frisar outro ponto também, que diz que então eles passam a se entregar a tentar coagir, tentar absorver, né, as energias daqueles outros sofredores com os quais eles conseguem se ligar. E aqui nós não vamos levar somente para a esfera espiritual, mas também para a esfera dos encarnados. Aqui podemos considerar, por exemplo, as obsessões, evoluindo até mesmo para o vampirismo, né? Que seria aquela obsessão no qual existe aquela, aquela troca, né? Não seria troca, na verdade, aquela como um próprio vampiro, né? Sugando, retirando os fluidos, as energias. Lembrando, são espíritos sofredores materializados, afeitos aos vícios. Então, eles buscam pessoas que também possam, em algum grau, ter algumas preferências em comum e, a partir daí, passam a atuar, né, em sintonia, uma quase simbiose. Então, esses fluidos passam a ser divididos ou partilhados entre eles. Existem as vítimas, entre aspas, vítimas, que eles buscam por motivos muito particulares, porque são desafetos do passado. E o gancho é a culpa. É a culpa por questões que essas pessoas encarnadas sequer lembram, sequer têm ciência nesse momento. No entanto, está tudo ali, eles têm acesso a algumas dessas informações e a culpa é o principal gancho, né, de conexão. É assim que eles conseguem se ligar e vão retroalimentando todo esse sistema de trocas de energias. E quem de nós pode dizer aqui que em algum momento não sente, né, a presença de algumas entidades menos nobres, aqueles dias menos felizes, aqueles dias de mais angústia, em muitos momentos que não sentimos sequer, não sabemos como justificar, como explicar. E remontando a Paulo, né, somos rodeados sim por uma multidão de observadores, existe uma nuvem de observadores. E esses espíritos sofredores poderíamos trazer como essa nuvem um pouco mais densa, né? Menos brilhante. Também nos cerca, nos envolve. Então, ele vai continuar, o Jorge, né? Jorge, dizendo que a felicidade desses espíritos é quase completa. Existe uma felicidade para eles, só que é uma felicidade que é pautada no mal que conseguem fazer, no quanto conseguem submeter os outros, né? A felicidade deles é essa, é fazer o mal, é Aí, mãe, submeter. eu estou focada aqui, tá? Que você entra, tá? Ah, acho que é a Pri. Ficou mudo?
Agora deixei de escutar. Pronto. Bom, retomando. Então, a felicidade deles é uma felicidade fugaz. Fugaz porque, com o tempo, esse ideal de felicidade, ele vai se dissipando. Com o passar dos séculos, e aqui o tempo realmente é uma medida que pode nos parecer demasiado quando falamos séculos, mas será que vai a tudo isso? Ao longo do estudo, nós vamos ver um caso, por exemplo, de um espírito que relata que está há mais de 150 anos nesse estágio, né? De endurecimento, de egoísmo. Ela vai relatar isso mais à frente, nós veremos o quanto realmente pode demorar, né? Se bem que a medida temporal é um tanto diferente entre a nossa escala aqui terrena, né? Nossa cronologia, e a cronologia que também obedece ao íntimo, né, dos espíritos, como eles sentem o tempo. Bom, então, com relação a essa questão de os séculos vão passando e um vazio maior vai se instalando, é aí que chega a fase da consciência. A consciência começa a convidá-los a rever algumas atitudes, a sentir a necessidade de uma mudança. Então, o convite para isso vem pela reencarnação. Eles temem, hesitam, e aqui acho que deveríamos dizer nós tememos, né? Para ser bem honesto. Então, tememos, hesitamos, existe uma insegurança demasiada, ainda assim nos propomos a isso, porque sabemos que é necessário após o arrependimento, que foi desencadeado ali pela consciência, já desperta, vem a fase da expiação. Posterior à expiação virá a reparação, mas ainda estaremos na fase aqui da expiação. Então, reencarnamos enquanto espíritos sofredores para expiar. Então, um novo ciclo é iniciado. No entanto, é preciso considerar que as mudanças elas não ocorrem rapidamente, num piscar de olhos. Então, existem hábitos enraizados ali. Embora o véu do passado, né, ele seja colocado diante dos nossos olhos, para alguns, mas enfim, esse esquecimento faz com que um certo torpor em relação às falhas do passado, elas fiquem ali adormecidas. Então, os convites vão aparecendo na jornada reencarnatória, no entanto, aquelas más inclinações, aqueles convites também à repetição pelo hábito ali já enraizado, aquilo continua gritando internamente. Então, infelizmente, muitos ciclos vão acontecer no sentido da repetição. Novamente o crime, novamente o egoísmo, novamente o mal, mas com o passar do tempo isso vai ser pouco a pouco vai sendo drenado, né? À medida que as experiências vão sendo bem-sucedidas, ainda que de pouco a pouco, a mudança vai sendo operada. E aqui é interessante porque se o espírito, o Jorge, ele relata que há esse medo, essa insegurança, né, para a reencarnação devido a toda sorte de acontecimentos menos felizes, aqui estaremos enquanto espíritos infelizes sujeitos, isso é totalmente esperado, né? Eu via que o objetivo é a expiação. Uma vez encarnados e cientes também de todos esses caminhos equivocados que vamos traçando, né, ao longo da jornada, quando o momento da desencarnação vem, novamente o temor, novamente a insegurança, muito receio de retornar à pátria espiritual, porque uma vez mais a consciência grita forte de que somos culpados, que poderíamos ter feito bem que não fizemos. Então, existem esses dois momentos que ele pontua, né? Quando espíritos e agora quanto encarnados no retorno à pátria espiritual. E só gostaria de trazer para vocês aqui o finalzinho, nas palavras dele mesmo, tá? Ele vai contar o seguinte,
que, no entanto, em relação a esse medo, né, quando existe a insegurança para o desencarne, no entanto, ele tudo ouve, flutuando ao redor do corpo que teimava em não abandonar. Uma força desconhecida o atrai. Ele vê e reconhece o que já antes vira. Desvairado, lança-se no espaço, onde desejaria esconder-se, mas não há refúgio, não há repouso. Outros espíritos retribuem-lhe o mal que lhe fizera. Castigado, escarnecido e confuso, vagueia por sua vez, e há de vagar até que a divina luz penetre-lhe o coração insensato, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, e que ele só poderá apaziguar a força de gemidos e de expiações. Então, nessa sequência de encarna, desencarna, todas essas experiências, essas jornadas, aqui já nesse momento onde a consciência já grita um pouco mais alto, quando retornamos à pátria espiritual, isso na condição de ainda espíritos sofredores, temos aqui um elemento a mais, a vergonha. Se antes só existia o mal, é, o propósito de felicidade baseado no mal que poderíamos fazer aos outros, agora existe essa consciência bradando, não fez todo o bem que poderia, que tinha condições de realizar. Então, como sempre, a consciência é um grande caminho de libertação, né? Caminho pelo qual Deus nos alerta sobre tudo aquilo que nos é dado operar, pelos caminhos do coração e da prática do bem, né? Junto aos outros. E aí, por fim, né? O Kardec, ele pontua dizendo que, em relação a esse relato, nunca foi traçado o quadro mais eloquente, mais ternível e mais verdadeiro acerca da sorte que aguarda o mal. Seria, então, necessário recorrer à fantasmagoria das chamas e das torturas físicas, ou seja, ele remonta à ideia de inferno, né? Conforme se concebia sobre um lugar de chamas, de trevas absolutas. Qual a necessidade dessas figuras, dessas alegorias, quando se experimenta um sofrimento íntimo tão grande quanto esse, né? Bom, por enquanto é só. Podemos conversar um pouquinho mais ao final dos relatos. Agora, gostaria de convidar a Ellen para trazer a sua exposição. A Ellen não, aliás, a Gisele. Olá, boa noite a todos. O caso que eu vou tratar hoje é o do senhor Auguste Michel. Se eu não me enganei na pronúncia, eu entendi foi assim no Google Tradutor. E o relato dele data de março de 1863. Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou fazer o relato de uma forma mais reduzida e depois eu vou apontar algumas coisas que eu observei que se encaixa muito dentro do que o senhor Jorge pontuou, né, as características que ele pontuou que se enquadram aqui. Então, o senhor Auguste, ele faleceu de uma queda de carruagem. Ele estava passeando e caiu, morreu. Ele era um senhor, uma pessoa boêmia, né? Então, ele tinha uma vida desregrada, fora dos padrões no sentido de participar de farras, né? Bebidas, noitadas, não tinha laços próximos, né? Não tinha laços com ninguém, mas de toda forma ele era muito inteligente. Então tinha essa junção, né, do fato dele ser esse boêmio, de ele ter esses traços e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa muito inteligente.
Na descrição do livro, coloca que ele não era mal, mas também não era bom. E ele tinha muitos amigos, né, nessas andanças dele, nessa farra que ele participava nas noitadas, ele tinha muitos companheiros, que a gente chama de amigos entre aspas, né? E o círculo dele era muito grande, de muitos amigos, né? E ele era uma pessoa que ele não tinha praticado necessariamente o mal, mas ele também não fazia o bem, isso é um ponto importante. Quando ele faleceu, ele fez várias, quando ele foi evocado, ele fez várias comunicações, no total são 6 comunicações. Na primeira, que é de março, né, dia 8 de março de 1863, ele, ao ser evocado por um médium, e pelo que relata no livro, o médium tinha um conhecimento indireto, então provavelmente conhecia, mas não tinha intimidade com ele, né? Na primeira manifestação dele, ele relata que ele tinha pouco tempo de desencarne, então por isso ele estava sentindo uma grande perturbação, que ele tinha muitas dificuldades, e que ele sentia uma grande incerteza, né? Ele sentia dores, né? Então ele relata que ele sentia muita dor, então ele reclama muito de dor. Posterior a isso, no dia 18 de março, ele foi evocado novamente, se comunicou novamente, e ele continua narrando esse sofrimento, essas dores, essa incerteza. Ele via o corpo, né? Mas ele sentia essa perturbação e ele começa a pedir orações, né? Só que da forma que ele pede essa oração, dá para perceber que ele tinha uma certa dificuldade de entendimento por conta do local da oração. Então, ele queria, né, dar a entender que ele queria que a pessoa, que o médium, fosse até ele, só que o médium não estava entendendo isso, né? Então, ele ficava pedindo oração, vem até mim, e o médium não estava percebendo isso. No dia 6 de abril, ele continua, né, ele foi evocado novamente, se manifesta e continua solicitando essa oração. E aí ele relata que é preciso ir ao lugar em que o corpo dele estava para fazer essa prece, essa oração, porque ele estava sentindo muito sofrimento. Começa a ficar mais explícito essa vontade dele de que o médium fosse até o local onde estava o corpo, mas o médium não estava ainda muito entendendo. E aí, depois que terminou essa manifestação dele, é que o médium pensou e acho que, não sei se por uma intuição, enfim, ele entendeu que aquela insistência é para que ele fosse até o local que estava o corpo. E aí, no dia 11 de maio, é que o médium, nessa quarta evocação, vai até o local, faz a evocação lá no local. E aí ele agradece, né? Ele disse que estava aguardando realmente, acho que até por conta dele estar pedindo. Ele relata que ele estava aguardando, agradece muito as preces e ele relata que ele se sentiu inútil, e aí ele começa a cair em si de que ele não tinha feito não tinha se comportado, não tinha utilizado o bem a favor, né, do espírito, ele não tinha esse conhecimento, que ele tinha dinheiro e não tinha utilizado para ajudar o próximo, e que ele sempre teve uma vida de muita luxúria e vaidade. Ele se reconhece nessa situação. E aí ele começa a reconhecer esses erros dele, pedindo a misericórdia de Deus e continua pedindo que o médium ore por ele. No dia 8 de junho do mesmo ano, de 1863, novamente ele é evocado, e aí ele agradece, continua agradecendo as orações, e faz
uma, uma observação para o médium, para que ele conduza a vida dele de acordo com a crença que ele tem, né? Então, ou seja, continue nesse estudo e nesse viés do espiritismo, porque ele começou a observar que isso é que ia trazer o bem-estar depois do desencarne, e agradece novamente as preces. Na última evocação, que foi dia 30 de julho de 1863, ele relata que ele continua infeliz, mas aí já começa uma pontinha de esperança por parte dele, né? Ele relata que ele começa a sentir que ele está se desprendendo do corpo, né? Então, que ele finalmente começa a ter um pouco essa melhora do torpor dele. E aí ele relata que ele precisa recuperar o tempo perdido para que os sofrimentos dele não se prolonguem, né? E aí ele traz essa vontade dele de que ele tenha nova oportunidade, né? Ele fala do arrependimento e continua pedindo preces e se sentindo na condição de remissão, né, do passado dele. Então, essas foram as evocações, de uma forma geral, resumida. E aí, analisando algumas coisas que me chamaram a atenção, foi, primeiro, essa situação da vida boêmia e o fato de ele ter muitos companheiros de diversão, e às vezes as pessoas confundem, né, esses companheiros de diversão com a amizade. E dá para perceber que ele sempre pede as orações. Então, quer dizer, se ele tivesse realmente amigos sinceros, amigos que fossem é, uma amizade realmente verdadeira, talvez ele tivesse, mesmo que não fosse a oração como a gente geralmente faz, mas pensamentos positivos, boas vibrações para que ele tivesse melhor. Então, me deu a impressão dessa falta, né? Aquela situação em que você se vê muitas vezes rodeado de pessoas, mas que na verdade você está sozinho. Esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto foi em relação a ele relatar a narrativa do caso dele, trazer a situação que ele não tinha praticado o bem, mas também não tinha praticado o mal. E aí eu fui buscar uma referência no Livro dos Espíritos, e aí a pergunta 642 diz assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E aí a resposta é que não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, a gente tem que se esforçar na medida das nossas possibilidades a fazer o bem, né? Muitas vezes a gente acha que fazer o bem é fazer grandes feitos, e na realidade não é, né? Os pequenos atos do nosso dia a dia, um bom dia, um sorriso, um abraço, o ouvir o outro, já significa que a gente está praticando o bem. Então, é um ponto que eu acho que é, é relatado no caso dele e nos serve de reflexão. O outro ponto é justamente o que a Grace relatou dos pontos que o senhor Jorge colocou, que é o da perturbação, da incerteza, né, que esses espíritos sofredores sentem e o sofrimento que eles narram em relação ao corpo, né, o relato de muitas dores, né, que é também uma característica que ele reforçou muito nos relatos dele, né. E um outro ponto é o pedido dele de oração, né? Também ressaltou muito, ele pediu muito oração. De alguma forma, ele sabia que era isso que ia ajudá-lo a começar a sair daquele torpor, né? E aí, novamente, no Livro dos Espíritos, tem, aí fazendo um link com o pedido de oração dele, com o fato dele ter solicitado para o médium ir até o túmulo, né? Fiz o link com as duas coisas, isso me chamou a atenção, né? Dele estar pedindo
o médium ir até lá. E aí eu fiz uma pesquisa aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 323, fala dessa questão. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Aí a resposta é que a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente, é a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar, pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Então, na realidade, a oração que ele tanto pedia estava ajudando a ele, mas o pedido dele de que o médium fosse até o local foi para satisfazer essa materialidade que ele tinha por conta de ser um espírito inferior, né? De ser um espírito que estava vinculado à matéria. Então, não existe essa necessidade, mas muitas vezes para trazer esse consolo para o espírito, a gente pode, né, fazer esse ato, né? Eu entendi dessa forma que ir até o túmulo é uma forma da gente ajudar nesse processo, mas não que isso seja indispensável, porque o que vai realmente ajudá-lo é a oração, né, essa vibração. Um outro ponto, e o último, que eu vou pontuar, e aí vou deixar para vocês, se vocês quiserem depois fazer mais algum complemento, é sobre a reparação, que a Graça também fez a referência, né? Porque nessa última evocação ele começa a se dar conta dessa necessidade para que ele pudesse ir evoluindo e saindo daquele estado que ele estava. E essa reparação vai de encontro com o que a gente estuda, né? Que a gente veio estudando ao longo do livro, que é um processo, né, de tomada de consciência, mas que só a tomada de consciência não vai nos tirar daquele ponto da evolução, que o que realmente pode nos ajudar é a reparação, e isso ele também demonstrou aí na última evocação dele. Então é isso. Muito bom, Gisele, muito bom. O interessante desse relato aqui é que nós vemos um espírito no qual o desligamento foi mais demorado, né? O perispírito não se desprendeu muito rápido. Então, todo esse sofrimento, todas essas sensações de dores que ele relata, estão atreladas a isso, ao não desligamento imediato, né? Ele demorou. Então, essas dores que ele sentiu eram justamente as impressões da decomposição, né? Do corpo ali. E alguns trazem o ponto de observação de que essa insistência dele para que o médium se dirigisse até o túmulo para orar por ele lá seria por uma demanda dele ser tão materialista, esse espírito, né? Agora, um semi-desencarnado, vamos colocar assim, né? Já que ainda não havia se desprendido por completo, era tão materialista, tão apegado à matéria, que provavelmente poderia ser necessário os fluidos materiais mais materializados do médium para que aquele processo fosse efetivado de desligamento. Então, alguns trazem esse viés de observação. Uhum, Bom, ótimo. e agora a nossa última facilitadora da noite, a Pi. Oi, boa noite. Boa Então, noite. eu não fiz todo o dever de casa, eu não olhei no Google para saber como pronuncia, eu só consigo falar novel, eu lembro de novela. Mas é o relato dele, né? E é um relato bem curtinho, porém muito profundo. Não tem muito sobre a vida dele aqui. Ele mesmo já inicia, né, o relato dizendo: Falarei de meu sofrimento ao morrer. A coisa que a gente sabe, né, é que quem o evocou foi alguém que ele conheceu em vida. E ele comenta que faleceu com 24 anos, ou seja, muito jovem ainda, né? Enfim,
E começa o relato ele dizendo exatamente: falarei do meu sofrimento ao morrer. E já começa muito interessante, porque ele diz: meu espírito preso ao corpo por laços materiais, e ele teve uma grande dificuldade de desligar, e foi uma primeira e penosa angústia. De início não acreditou ter perdido a vida, não aceitou, né, o desencarne, procurava o corpo, ficou espantado, horrorizado e sentiu perdido ao meio de uma multidão de sombras. Por fim, o reconhecimento da situação e revelação das faltas que cometeu ao longo. Achei interessante, porque colocou aqui, né? Cometeu ao longo de minhas encarnações, não apenas da última, né? Foi quando ele teve lembrete e o alcançou. E fez uma descrição aqui que é até chato dizer, né, porque é uma coisa que realmente aconteceu, mas eu achei muito interessante ler, porque descreveu exatamente, né, o que acontece. A gente dá vontade de ler, né, o relato todo, embora seja curtinho, mas eu sei que vai tomar tempo. Mas um trechinho eu acho que vale ler para quem ainda não teve oportunidade, mas eu aconselho abrir e ler com calma, né? E sentir, eu consegui sentir o sofrimento dele enquanto ele descrevia. Uma luz implacável iluminou os escaninhos mais secretos de minha alma, que se sentiu desnudada, sendo então tomada por uma vergonha devastadora. Procurei escapar à situação interessando-me pelos objetos novos e, no entanto, conhecidos que me cercavam. Os espíritos radiosos flutuando no éter mostravam-me uma felicidade a que eu não podia aspirar. E esse trecho foi muito interessante, né? Embora ele estivesse lá, alguns espíritos. Eu lembrei até da cena do tinha cena no Nosso Lar e na novela Viagem também, né? Enquanto eles estavam em sofrimento, e mesmo assim os espíritos tentavam mostrar um caminho, mas infelizmente a pessoa ou não quer ver, ou não consegue, ou simplesmente não quer, né? E continuou falando, formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas em indefeso desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e sobre a terra a qual eu continuava ligado. O que me chamou muita atenção foi justamente porque começou falando, né, preso ao corpo por laços materiais, teve a dificuldade de desligar, estava completamente ligado à terra, né? E via humanos cuja ignorância invejava, não era isso que eu ia ler, não. E aí depois ele começou falando, né, continua um pouquinho mais embaixo, como que arrastado por uma força irresistível, buscando fugir a essa acerba dor. Relata como foi difícil e como foi doloroso para ele todo esse processo. Ele fez uma comparação, né? Um mortal pode pressentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, porém, vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, não vos permitirão jamais compreender as angústias. Aí fala de uma alma que sofre sem tréguas. Eu fiquei, quando eu li a primeira vez, pensando a respeito, quando ele fala, né, sofre sem tréguas, esperança ou arrependimento, como que foi esse tempo que parece que não tem fim. E ele coloca ali embaixo, né, que criou-se uma revolta muito grande nele. E ele coloca, né, que passou o tempo e ele não consegue avaliar quanto tempo durou. Pouco mais cedo a Grace falou, né, a respeito do tempo ser diferente, a contagem. Então, acredito que justamente por estar preso tanto à terra, quanto às angústias, quanto a tudo, não soube dizer o tempo que passou, que ele estava nesse sofrimento, e também não tem aqui, né, algum relato dizendo, na verdade ele passou tanto tempo. E aí ele criou esse momento de revolta, tem uma notinha, mas eu quero falar sobre ela depois. E ele termina no último parágrafo falando, né, que essa pessoa, o médium, né, o evocou e pela primeira vez ele teve um sentimento suave e terno que o acalmou, que ele conseguiu ouvir os ensinos, conseguiu como ele disse, né, penetrei-me a verdade e eu orei. Foi aí que ele conseguiu, a princípio, sair dessa situação. Eh, e aí eu começo, quero
fazer o comentário, né, lembrei um pouquinho do último caso que eu li, umas últimas conversas lá no Espírito Mediano, quando a gente falava a importância da prece pelos espíritos desencarnados. A Gi comentou no relato dela também a respeito disso, que ele só conseguiu perceber, né, quando esse amigo o evocou. Nossa, uma moto. Quando esse amigo o evocou, quando pensou nele, e ele conseguiu se conectar, e aí sim ele foi ter a oração, fazer a oração, conseguir sair desse estado de sofrimento e ir até a sessão para poder ter o relato e contar eh, perfeitamente como foi que tudo ocorreu. A notinha que tinha ali embaixo, que eu gostaria muito de comentar, que foi uma nota do editor, que ele fala: a revolta impede o espírito culpado de enxergar a saída de sua situação feliz. E a gente traz muito para a nossa vida enquanto encarnado também, né, porque a revolta ela faz isso com a gente. Imagina a gente encarnado, né, aqui em vida, passa por uma situação difícil e ao invés da gente parar, refletir, conversar, ter aquele momentinho, né, de choro ali, de ficar quietinha para poder digerir e continuar seguindo, quando a pessoa ela se revolta, né, "Meu Deus, que horror, eu odeio tudo isso", e até amaldiçoa a situação, as pessoas envolvidas, a pessoa não consegue enxergar nada além, não consegue ir adiante, não quer escutar, ela se fecha. Ele não quer saber das outras pessoas, às vezes amigos, né, querendo família, querendo ajudar, a pessoa não quer. Imagina desencarnada, presa à matéria, sem querer aceitar tudo, como que é para esse espírito. E, por fim, né, algo que me chamou muita atenção quando eu li pela segunda vez o relato, foram em algumas palavras-chaves, né, não vou ach eu acabei não marcando, mas eu vou falar algumas, né, quando ele fala a palavra dificuldade, angústia, vergonha, ele falou, como é que fala? A própria revolta. Então são vários sentimentos, assim, de muita amargura, de uma pessoa que tem vergonha, de uma pessoa que sente culpa, de uma pessoa que são sentimentos que nos fazem se sentir mal e vai puxando a gente cada vez mais para esse momento, né. Isso fala a gente também enquanto encarnado. E isso ficou muito presente, embora, né, as faltas que ele cometeu ao longo das encarnações, são aparentes, o que ficou para mim um pouco claro aqui, talvez, não tenha interpretado direito, aceito, lógico, né, que alguém comente mais um pouco, mas o que ficou muito claro para mim, que o que levou mesmo a esse sofrimento, a essa situação, foi ele próprio. Acho que comprova, né, a culpa, todo o sentimento de angústia, de revolta, de vergonha pelas coisas erradas que fez. Ele foi mesmo se afundando nesse sofrimento. Então, isso me chamou muita atenção sobre os sentimentos amargos que ele teve ao longo desse processo e o não aceitar também, né, o desencarne. E foi isso. Muito bom, Pri. É, e aí agora vamos nós. Será que nós estamos realmente tão distante dessa escala de espíritos sofredores? O quanto julgávamos no início, ao analisar aqueles primeiros, e colocarmos ali os espíritos sofredores como, não é possível, eu já estou um pouco melhor, não é possível que eu me encaixe aí. Mas e agora? Relendo, lendo esses relatos, meditando um pouquinho. Será que estamos assim tão distantes deles? Estamos numa condição tão melhor? Fiquei me perguntando sobre isso. Não, claro, deixando de reconhecer nosso esforço diário. Isso não podemos fazer. Afinal de contas, gosto de dizer, já doeu muito chegar até aqui, não foi nada fácil. Quanta coisa a gente não já superou, a gente se esforça para deixar para trás, tem até aquelas inclinaçõezinhas de rebater, de
de dar outra face, mas não no sentido, literalmente, no sentido evangélico, mas no sentido, bateu, pois agora bateu, porque eu vou bater na sua também. Está sendo difícil. Chegar até aqui não foi fácil para nenhum de nós. Então, reconhecemos sim nossas grandes batalhas, nossas importantes batalhas, mas também reconhecemos que ainda há muito a ser construído, edificado, né, internamente. Há muito. Gostaria de chamar a atenção, antes de convidá-los a outras reflexões, sobre um trechozinho aqui ainda do relato do George, quando ele fala, né, da aproximação dos outros espíritos sofredores, até mesmo na condição de obsessor. Então, ele vai falar o seguinte, que esses espíritos sofredores, eles procuram entre os homens uma alma que dê acesso fácil às suas tentações, agarrando-se a ela. E aqui, o que é que eles fazem para se conectar, para se manter conectado com essas almas, né? Esses encarnados? O que é que eles fazem? Exaltando-lhe a ambição e tratando de minar-lhe a fé em Deus. E aqui podemos considerar como dois grandes alertas. Quando nós nos sentimos especialmente atraídos por situações onde haja uma certa exaltação da vaidade, e quando a fé em Deus parece minar, é um sinal de alerta. Ali, será que não se trata apenas de fraqueza nossa, mas também de uma companhia menos feliz? E outro ponto, ainda assim, podemos fazer por nós e por essas companhias espirituais, à medida em que passamos a refletir um pouquinho sobre isso, sobre esse não ser o caminho, esses seres que estão também conectados conosco, eles também vão ter esse tipo de pensamentos atingindo. Quem sabe não é a sementinha que eles precisam, né? Que nós conseguimos deixar junto deles. Vai que o terreno está propício, né? Então, nos ajudarmos pode ser uma situação, pode acontecer de não ser uma ajuda individual. Podemos estar amparando outros, auxiliando outros no campo do invisível sem sequer percebermos, né? Então, eis a importância de pensarmos no bem, de realizarmos o bem, mas pelo menos inicialmente pensarmos no bem. Aqueles que estão junto a nós espiritualmente, eles podem receber essas sementinhas abençoadas, né? Quando vão germinar, se vai germinar, isso aí já não nos compete. E vocês? O que vocês gostariam de acrescentar nesse momento? Eu achei muito interessante o relato que a Gisele leu, né? Que dizia, não era uma pessoa ruim, também não era uma pessoa boa, não fazia o mal, mas também não fazia o bem. Eu lembrei muito daquela frase, né? Não é necessário apenas não, mais ou menos assim, né? Não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, às vezes, né, a gente pode estar aqui nessa encarnação só de passagem, só curtindo, vivendo uma vida mecânica e acho que está tudo bem, mas perde a oportunidade de fazer o bem ao próximo, né, de ser bom, uma caridade, por mais, como a própria Gisele comentou, por mais simples que seja. E aí, quando você perguntou para gente, né, se nós estamos distantes, a gente não está, questões que poderiam acontecer com qualquer um de nós, assim, né? Podia não aceitar um desencarne por ser muito jovem, podia achar que viveu uma vida maravilhosa e descobrir que não. Então é importante, né, a gente valorizar sim as coisas boas que a gente faz e lembrar, procurar estar sempre vigiando, né, nosso dia a dia, aquela reflexãozinha, né, sem paranoia, claro, mas aquela reflexãozinha diária, né, o que que eu tenho feito, o que que eu poderia estar fazendo. E É, me chamou a atenção também a questão da sensação de perda de tempo, né? Que eles sentem quando
entendem isso, né? Quando eles enxergam, né? Porque do outro lado, né? Entre aspas, parece que a visão do espírito se amplia, né? Então ele tem uma visão mais do todo, né? E aí ele vê tudo que passou na vida e não saiu daquele lugar, né? Porque a gente não pode regredir, mas pode estacionar, né? E aí esse negócio de estacionar também não é legal, né? Porque é um tempo que você precioso que você tem ali e não usou direito, né? Deixou passar. Então, realmente deve ser uma sensação bem ruim. Isso me chama a atenção também. Cada vez que a gente estaciona, são necessárias tantas outras oportunidades de recomeçar, né? Tem isso também. É, e, Verdade. a, e a lei, né? Que eles vão ter um momento que vai chegar ao arrependimento, que vão cansar desse vazio, desse sofrer, dessa procura infinita, né? Do ser. E é o convite da reencarnação, né? Que ela vai surgir para que ele possa cada vez mais se conhecer, fazer esse movimento de olhar para si. Porque eu lembrei das reencarnações compulsórias, né? Ele ainda não tem o total discernimento, então ela vai ser compulsória. Então ele vai e volta, e cada ida, e cada vinda, e cada recomeço é um se desprender das paixões humanas, né? Isso também me fez refletir da oportunidade que é dada e também da questão da prece, que foi muito citada por eles todos, né? Do alívio que é, aí eu lembro das reuniões mediúnicas, porque é o que vem na minha cabeça quando eu vejo esses espíritos falando do alívio que é quando você se aproxima do médium e ele tem esse fluido que eles necessitam e essa vivência também do evangelho. E isso faz uma grande diferença, como um deles colocou aqui, né? Como se você sentisse um refrigério na alma, um bálsamo que vem e que suaviza toda essa dor, toda essa penúria que o espírito está sofrendo, porque ele é tocado, que até está num desses textos aqui, que eles se sentem tocados na alma e eles começam um processo da transformação. Porque depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, o que que tu podes esperar? É realmente um momento de pura reflexão do espírito. Pesa, né, essa dor da alma, né, como um deles colocou. Por que que eu sofro se o meu corpo não sofre mais? Então é a dor moral. Então ela tem um limite e quando chega no limite, só tem um caminho. A gente olhar para dentro, reconhecer e que é o arrependimento, né? E partir para uma nova empreitada em que você vai realmente dar o seu melhor que você já consegue, porque você vai estar com uma consciência um pouco mais desperta. E é incessante, né? Idas e vindas, e vou me desfazendo desse homem velho para que o novo prepondere em mim. É uma senhora batalha, né? Uma grande batalha. E todos nós abraçamos ela. Não adianta, porque não estamos na categoria de seres superiores que podem dizer por esse caminho eu não passei. Passamos, todos já passamos por caminhos muito mais duros, muito mais vergonhosos até, né? Mas que bom que hoje já estamos em condições de refletir sobre isso, de estudar juntos, de tentar melhorar a cada dia, a cada pequeno esforço. É aquilo, né? Sair da zona de conforto, claro que não de imediato, visto que nossos limites, eles precisam sim serem observados, é preciso ter cautela, mas não permanecer em demasia nessa zona de conforto. Um pequeno passo aqui e acolá já faz diferença, né? Nessa linha de libertação, de aprendizado. E olha só como nossa situação, ela acaba sendo até um pouco mais delicada, porque vocês já pararam para pensar que nós estamos simplesmente fazendo uma prova com consulta? Estamos aqui, encarnados, lidando aí com situações mil,
de desafios grandiosos, dolorosos, e só nós sabemos, é que cada um sabe das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas lágrimas, da raiva que às vezes está ali dentro, que você não se sente confortável para colocar para fora, mas ainda está ali. Isso não é fácil de lidar com isso. No entanto, nós estamos tendo acesso a um conhecimento que ainda não chegou esse momento para os demais. Para outras pessoas, elas não se sentem ainda convidadas ou atraídas para mergulhar nesse tipo de conhecimento, nesse tipo de leitura, de estudo. Não estão. Então, nós temos uma responsabilidade a mais, estamos fazendo uma prova, estamos lidando aí pelos caminhos das expiações, mas com um gabarito. Está diante das nossas mãos, da nossa mente, do nosso coração. Isso é sério, gente. Isso nos traz um compromisso tão maior. É aquilo, né? O conhecimento, ele traz, sim, uma bagagem de maior responsabilidade. E nós estamos tendo acesso a um conhecimento grandioso, libertador. Então, façamos valer um pouquinho a cada convite de desagrado, um pouquinho a cada fel desferido por quem quer que seja, um pouquinho de renúncia. Não precisa muito, não, só um pouquinho por vez. Apenas saindo devagarinho da nossa zona de conforto. E aí sim, nós estamos colocando em prática, né? Tudo isso que nós estamos nos dedicando a ler, a estudar e a meditar. Alguém gostaria de trazer mais alguma reflexão? Nosso horário já deu, então, quem se sentir convidado a trazer mais algo, fique à vontade, por favor. Ninguém? Se não houver ninguém, em 3 segundos, aí a Gisele, por favor, pode fazer a nossa prece final? Vamos lá. 3. 2, 3. Vai lá, Gisele, contigo. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade maior, agradecendo do fundo do nosso coração esse momento de tanto aprendizado, de tantas reflexões. E que Deus Todo-Poderoso, na sua infinita bondade, nos permita a um pouquinho por dia, um pouquinho por vez, fazer essa renúncia, para que possamos seguir no caminho do bem, no caminho da evolução, de mãos dadas. Deus abençoe a todos nós, abençoe esse grupo, aos nossos colegas que não puderam assistir e vão assistir depois, a todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, que Jesus, que os anjos de luz possam encontrar a todos com o coração aberto, que todos possam sentir a coragem, a força para seguir em frente e sentir o refrigério do amor de Deus, do amor de Jesus em seu coração para seguir nessa caminhada. Que possamos, a cada um de nós, ter a bondade do Cristo em nossos lares, que nós possamos ter dias de muita luz e que a nossa noite de sono seja reparadora. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Uma abençoada semana a todos vocês. Muito obrigada Sim. sempre.